E aí galera, tudo beleza? Vamos aprender algumas expressões em português que não existem no inglês e como é que a gente pode se virar para usar alguma coisa que tenha um sentido parecido? Então, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender um monte de expressões novas e eu tenho certeza que você já tentou usar essas expressões em inglês e não conseguiu. Meu nome é Ângelo Coutinho, eu sou mestre em Linguística Aplicada e esse é o Tudo Sobre Inglês. Vamos lá? Vamos para a primeira palavra então? Ela é bem óbvia, saudade. Como é que você fala que você tem saudade de alguém em inglês? Você pode usar miss. O que significa miss? Miss, na realidade, significa sentir falta, tá? O sentimento da saudade, ele não é capturável por miss, mas dá para usar mais ou menos no mesmo contexto. Então, se você fala I miss ya, significa eu sinto sua falta, eu sinto saudades de você. Lembrando que é um sentimento diferente para quem fala inglês, não é exatamente a saudade que a gente tem aqui no português, tá? Mas dá para quebrar o galho usando miss. Mutirão, não tem nada parecido, né? Você tem joint effort. Joint significa junto e effort, esforço. Ou seja, um esforço conjunto. So they made a joint effort. Eles fizeram um esforço conjunto para alguma coisa, né? Um mutirão é quase isso, né? Dá para passar mais ou menos a ideia. Mas o mutirão mesmo, igual a gente tem aqui no português, essa coisa solidária, generosa, no inglês não tem não. Xodó. Também impossível de traduzir. Você pode usar a expressão the apple of my eye, né? É tipo a menina dos meus olhos. O xodó, né? Alguém que eu gosto muito. Ah, não tenta traduzir the apple of my eye separadamente, palavra por palavra, porque não faz sentido. Então, the apple of my eye é meu xodó, uma pessoa que eu gosto muito, a menina dos meus olhos. É próximo, né? Mais ou menos. Vamos pro próximo? Malandro. Essa palavra não tem jeito mesmo. O que é um malandro, né? No inglês você pode traduzir para smart guy, né? O espertinho. Dá para pensar assim, the smart one, né? O esperto, igual a gente usa aqui também, você pode usar smart num sentido negativo em inglês. Mas o malandro em si não tem nada parecido também. Usa smart girl, smart guy, smart one, se você não quiser falar o gênero, mas não tem nada parecido. O próximo é cafuné. Impossível. Se for um cachorro, né, acariciar, alguma coisa do tipo, você pode usar pet. Pet como verbo, né? Se você pergunta, can I pet your dog? Posso fazer carinho no seu cachorro? O pet é exatamente ensinar um cachorro a ser manso ou então acariciar, né? É nesse sentido. Mas não é exatamente o cafuné igual o nosso, que tem essa sensação muito mais reconfortante. E você pode traduzir bem porcamente para scratch someone's head, que é, né, passar a mão na cabeça, né? Scratch em inglês é arranhar, acariciar. Então, can I scratch your head? Aqui faltou um ponto de interrogação, né? Posso passar a mão na sua cabeça? Posso te fazer um cafuné? Mais uma vez, é uma expressão que dá para traduzir, mas não tem, assim, o sentimento é diferente, tá? Então, é mais ou menos assim. Folgado. Olha, os alunos sempre me perguntam, professor, como é que eu falo folgado em inglês? E eles ficam muito bravos quando eu falo there is no such a person in English. Yeah? Então não tem um folgado em inglês. Você pode usar laid back. Laid back pode ser bom, pode ser uma pessoa tranquila, né, que não se estressa fácil, mas pode ser um folgado, um cara que é tranquilo demais, vamos pôr assim, né? Então, he's too laid back for me. Ele é tranquilo demais para mim, né? Ou seja, um folgado. Mas o folgado aqui é no sentido de uma pessoa que não faz nada, né? Porque no português o folgado ele pode ser usado em outros contextos que laid back não pode. Lembra que para usar laid back você está falando de uma pessoa que não faz nada. Tranquilo demais. Bora ver mais algumas expressões? Anteontem. No português isso é uma expressão fixa. No inglês não existe, você tem que falar the day before yesterday. O dia antes de ontem. É tipo assim, no português tem uma palavra e no inglês você tem que explicar a ideia. Chulé. No geral, para falar esse cheiro de corpo que a gente tem
No português, no inglês, você não vai ter uma palavra específica. Igual aqui, chulé é uma palavra específica. No inglês, você tem que explicar a ideia. She's got smelly feet. Ela tem um pé fedorento. É o mais próximo. Bafo. Mesma coisa. He's got bad breath. Ele tem um hálito fedido, ele tem mau hálito. É o máximo que você chega perto, porque no português isso é uma palavra só. É uma expressão. Vamos para aqui. Enrolado. Impossível de traduzir. Você pode falar he is unreliable. Tipo assim, unreliable significa não confiável, né? De pouca confiança. Tipo aquela pessoa que você marca com ela e ela fica desmarcando, né? Aquela pessoa que você nunca pode confiar é uma pessoa enrolada, é uma pessoa unreliable. Agora, quando uma pessoa que nunca fala o que tem que falar, ela fica ali enrolando, né? E nunca fala, você pode falar he never cuts to the chase. Ele nunca vai direto ao ponto. Ele sempre fica enrolando, mas aí é só pra fala, tá? Então, pra atitude, você pode usar unreliable. Pra fala, você pode falar que alguém never cuts to the chase. Então, é uma pessoa que nunca fala o que tem pra dizer. Ela nunca vai ao ponto, né? CC, outra palavra também que não tem, né? What a terrible body smell, né? Cheiro de corpo. É o máximo que a gente vai chegar em inglês, né? Você pode falar que alguém é smelly, fedorento, né? Você pode inclusive falar em inglês assim, oh, you smell, você tá fedendo, né? Mas não vai ter essa conotação do cheiro que vem debaixo do braço, igual o CC é, muito específico no português. Passear, isso sempre confunde a cabeça de todo mundo que está aprendendo inglês. Não tem um verbo para passear em inglês, põe isso na sua cabeça. Você pode falar, I'll go for a walk. Vou dar uma andada. Lembrando, quase caiu. Lembrando que aqui é andar mesmo, tá? O inglês é literal nesse sentido. Se você falar que você vai para um walk, você vai caminhar, você tá a pé. Para chamar alguém, oh, let's go for a walk. Vamos dar uma passeada, mas você tá chamando a pessoa para ir a pé. Se você quiser ir num carro, alguma coisa, você pode usar isso aqui. Let's take a stroll. Take a stroll em inglês é dar uma volta, né? É dar um passeio. Mas aí, no caso, pode ser de carro, por exemplo. Então, se você vai a pé, você usa walk. Se não vai ser a pé, você pode usar let's take a stroll. Stroll também pode ser a pé, não tem problema. Mas geralmente eles usam mais para quando tem um veículo envolvido, tá bom? Então você tem essas duas opções aqui, go for a walk ou take a stroll. É bem comum. Bora falar agora de comida? Bom, empada. Empada é meio que uma torta, né? Você vai ver em alguns países, o shepherd's pie. Esse H aqui não tem som. Shepherd's pie. Que é tipo escondidinho. É uma carne moída com molho. Você coloca um purê de batata por cima. Às vezes rala um queijo e assa. Pode ser considerado uma empada, um escondidinho, mas você também tem o chicken pie, a torta de frango. Mas cuidado com as expectativas do que é uma empada e do que é uma torta de frango num país de língua inglesa. Coxinha, não tem nada parecido. Você tem o croquette. É o máximo, mais perto que você chega, né? Chicken croquette, maybe, pode ser, né? Pastel, também não tem nada parecido em país nenhum de língua inglesa. Você pode ter o Brazilian Style Spring Roll. Spring Roll é o rolinho primavera. É aquela massa recheada frita oriental, só que esse é Brazilian Style porque o recheio não é o tradicional oriental, né? O brigadeiro, o mais perto que você chega é o chocolate fudge. Só que o chocolate fudge é uma receita mais da América do Norte. Eu não sei se você falar chocolate fudge em outros países de língua inglesa, lembrando que o inglês está nos 5 continentes, se as pessoas vão entender. Então, no inglês você tem o brigadier, que é o brigadeiro no sentido do exército, tá? Não use isso para falar de comida, tá bom? Então, você pode falar Brazilian Style Chocolate Sweet, se você não achar que chocolate fudge não vai caber ali. Mas o mais próximo, principalmente da América do Norte, de brigadeiro é chocolate fudge mesmo. Capoeira, Brazilian Martial Art. Não consigo ver uma melhor maneira de traduzir. Arte marcial brasileira. Eu já vi alguns americanos falando capoeira, né? Mas é o mais perto que a gente pode chegar. Sertanejo. Olha, para falar da pessoa que é sertaneja,
Aí você tem que explicar a ideia mesmo, né? Sertanejo is a guy from sertão, sertão is blá 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 blá, né? Agora, o estilo de música, você fala Brazilian country, né? Brazilian style country, Brazilian country music. Cabe, né? Porque aí você tá falando de um estilo que é específico aqui do Brasil. Jeitinho, que é uma coisa que a gente adora, seria the Brazilian way, né? I'll do it the Brazilian way. Eu vou fazer a brasileira, no jeitinho brasileiro, né? Mas também não é uma tradução 100% fiel. Brazilian way pode ser bom. Quando a gente usa a palavra jeitinho no português, a gente sempre tá falando de uma coisa ruim, né? E merenda ou lanche. Você tem a palavra snack em inglês, que não é extremamente comum. Não é uma palavra que se usa toda hora, todo dia, igual a gente usa lanche aqui, ou merenda. Você pode falar I'll grab a bite, né? Eu vou fazer um lanche. Mas aí é porque entra uma questão cultural. Nos países de língua inglesa, por que, por exemplo, o fast food é uma coisa que deu muito certo? Porque lá as pessoas não lancham igual aqui no Brasil. A dinâmica de trabalho, de estudo é diferente. Então, quando você fala de lanche aqui no Brasil, você está falando de uma refeição às vezes reforçada, boa. Nos países de língua inglesa desenvolvidos, a principal refeição é o jantar. Não é o café da manhã e o almoço igual aqui, né? Então as pessoas não almoçam entre família, as pessoas almoçam lanche, entendeu? Não tem horário de almoço igual aqui, porque não tem CLT. Então é só entender que a dinâmica é diferente. O que se chama de snack lá e o que se chama de lanche aqui não é a mesma coisa. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou Ângelo Coutinho, mestre em linguística aplicada, e esse foi o Tudo sobre Inglês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu te ajudo. Um abraço, até a próxima e valeu!